Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um dia servindo ao propósito do Pai, proclamando as boas novas do Evangelho, desenvolvendo a nossa comunhão por meio deste momento solene de celebração a Jesus, de culto coletivo. Apesar do método, do formato de culto ser diferente, não devemos nos esquecer que a essência deste culto é a mesma. O centro deste culto é Jesus. Nosso foco está em sua santa palavra. Nossa direção vem do Espírito Santo, nosso propósito é glorificar a Deus. Aqui neste culto, nós falamos com Deus e Deus fala conosco. Portanto, é momento de abrir nossos corações e nos desligar de todas as distrações externas para ouvir a voz de Deus falando conosco por meio deste culto. Que bom que você veio até este espaço. Receba desde já as nossas boas-vindas, o nosso carinho, o nosso abraço e vamos juntos celebrar a Jesus aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Vila do Sol. Nós vamos iniciar este culto com o nosso momento de diálogo com Deus. Vamos apresentar ao Senhor a nossa oração, a nossa causa, também o nosso agradecimento, na certeza de que Deus nos ouve, se importa conosco e tem o melhor para a vida de cada um de nós. E nós vamos acompanhar nesta oração a nossa irmã Hélida. Oremos ao Senhor, igreja. Querido Deus, nós estamos nessa noite em Tua presença, Senhor. E nós queremos Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós queremos, Jesus, Te pedir por todos os necessitados da nossa igreja. Tu conheces um por um e nós os colocamos nas Suas santas mãos. Deus, nesse momento também, Pai, eu venho Te pedir pelos profissionais de saúde, Senhor, as lideranças políticas, Senhor, pelas famílias, meu Pai, porque o Senhor sabe dos acontecimentos. E nós sabemos que existe muitas famílias enlutadas por causa desse vírus, mas nós temos nas nossas orações colocado diante de Ti, porque o Senhor é um Deus poderoso, Senhor, o Senhor é um Deus forte, o Senhor é um Deus que controla todo o universo, porque foi feito pelas Tuas mãos. Meu Pai, nós queremos também Te pedir pelo culto online dessa noite, que as pessoas, Senhor, que estão acompanhando, ouvindo, possam abrir as suas mentes e corações para Te conhecer e para saber que Senhor é um Deus que enviou Seu Filho para nos salvar e nos dar vida eterna. Essa é a nossa esperança, que um dia estaremos contigo, porque aquele sangue derramado, Senhor, ali no Calvário nos alcançou. Ó Pai querido, queremos Te pedir também pelos militares, Jesus. Toma, Senhor, cada um nas Tuas mãos, meu Deus. Nós sabemos que eles são incansáveis, os bombeiros, Senhor, em qualquer situação estão presentes, Senhor, para ajudar a população. Nós Te pedimos que o Senhor abençoe a cada um, guardando de todo mal, Jesus, fortalecendo e dando saúde. Também, Senhor, nós queremos pedir pelos nossos comerciantes, Senhor, que muitos abriram, Senhor, os seus comércios, porque necessitam também, Pai. Estão precisando de ter o seu pagamento do dia a dia, mensal, e depende, Senhor, do que vendem. E nós queremos Te pedir por eles também, mas que eles tenham muito cuidado ao receber o povo, Senhor. Ó Deus, que tenham todo o cuidado possível e que cada um de nós também tenhamos, Senhor, essa responsabilidade de estarmos preparados com máscara, Senhor, álcool gel, enfim, tudo que proporciona, Jesus, o nosso cuidado, o nosso próprio cuidado. Ó Deus, abençoe todas as crianças do nosso Brasil,
Abençoe, Senhor, todas as lideranças das igrejas, dando orientação e sabedoria, meu Pai. E abençoe a nossa igreja, Senhor. Aqueles que estão chegando, que o Senhor fortaleça cada um, abençoando, acrescentando aquilo que eles necessitam para melhor te conhecer. Ó Deus, fique conosco nesta noite e nos abençoe. O Senhor sabe que sem Ti nada podemos fazer. Nós não somos nada sem o Senhor, porque o Senhor é um Deus, Senhor, Criador. É um Deus, Senhor, que nos proporcionou a nossa vida aqui na terra. E hoje nós estamos vivendo, queremos glorificar o Seu santo nome. Queremos Te conhecer mais e mais, Senhor, para a honra e glória do Seu nome, para a honra e glória do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo, Senhor. Também te peço para o nosso pastor que vai ministrar a palavra. Também te peço pela sua família, Senhor. Leonardo, seu filhinho, Jesus. Que o Senhor continue dando saúde, continue dando orientação aos seus servos. Obrigada por tudo, porque essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos agora ler a Bíblia, ler a palavra do Senhor em textos muito ricos. Se encontram lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos de 19 a 21, e também 2 Timóteo 3, de 16 a 17, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E queridos, nós vamos seguir louvando a Deus com muita alegria, acompanhando agora o período de cânticos. Louvemos ao Senhor, igreja. Há um louvor muito antigo intitulado Livro Santo. E ele descreve exatamente o que representa a palavra de Deus para nós cristãos. Nos diz que ela é a palavra da verdade, é realmente a palavra de Deus. Nos diz que ela, em momento algum, tudo passa nessa vida, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Nos fala que ela é a espada, assim como nos diz a palavra de Deus, que ela é a espada que penetra até dividir alma e espírito. Exatamente isso que esse cântico vai falar. Eu não sei se você conhece. Se você ainda não conhece, medite na letra dessa canção e verás o que a palavra de Deus representa para nós cristãos. Livro Santo. Livro Santo, Sagrada Escritura, és a firme palavra de Deus, que não muda jamais, envelhece, que transmite a mensagem do céu. És espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Livro Santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Bíblia Santa, és a luz no caminho deste mundo enganoso e carnal, que ilumina seus passos para sempre, dando força e vigor eternal. És espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Livro Santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. És de Deus a mensagem sagrada que proclama
tão especial, o dia que nós batistas comemoramos o dia da Bíblia. Nós estamos aqui para louvar o Senhor e agradecer ao Senhor por essa palavra preciosa que Ele deixou para nós como luz, como diz o salmista, para ser luz para o nosso caminho, ser lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que possamos estar meditando nela de dia e de noite, que possamos refletir ela a cada dia, que o mundo possa ver a palavra se cumprindo através de nós. É isso que nós vamos cantar neste momento. Tua palavra. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto. Como orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Como orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Pois em meio à tua palavra se fizeram os céus e o brilho do sol se fez reinar em meio às trevas. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o doente tenha onde se curar. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos orar mais uma vez, nos preparando para a reflexão da palavra de Deus. Vamos pedir que o Senhor abra nossos corações e mentes, nos dê sabedoria e discernimento para entender o que Ele quer comunicar à sua igreja nessa noite. Portanto, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo neste momento. Grandioso Deus e amado Pai, muito obrigado, a Deus, por tudo aquilo que o Senhor já falou conosco no decorrer de todo este culto. E agora, Pai, quando nós estaremos lendo a Tua palavra, nós suplicamos que o Senhor nos fale mais ainda. Nos fale, ó Deus, com a palavra do Senhor vindo dos altos céus, tratando nossas vidas, nossos corações, nosso relacionamento com o Senhor, com o nosso próximo e com tudo aquilo que for necessário. Ó Deus, nós te suplicamos que seja somente a voz do Senhor a ser ouvida aqui. E por isso, desde já, nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E queridos, para a nossa reflexão nesta noite, por ocasião do dia da Bíblia, nós vamos estar lendo e meditando
Um texto muito rico que se encontra lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 11 a 13. E meditando nesse texto a partir do tema Palavra que Salva. Abra sua Bíblia ou nos acompanhe na leitura de Hebreus, capítulo 4, versículos de 11 a 13, onde vai nos dizer assim a palavra de Deus, irmãos. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Palavra que salva. Meus irmãos, todo segundo domingo do mês de dezembro, nós, batistas, celebramos com muita alegria, zelo e a devida gratidão o Dia da Bíblia. A Bíblia é o livro dos livros, é a revelação inspirada por Deus, escrita pelos homens, concebida no céu, nascida na terra, odiada pelo inferno, pregada pela igreja, perseguida pelo mundo e crida pelos fiéis. A Bíblia é o livro dos paradoxos, das contradições. É o livro mais lido do mundo e ainda desconhecido por grande parcela da humanidade. É o livro mais amado e o mais odiado. É o livro mais obedecido e ao mesmo tempo mais escarnecido. É o livro mais pregado e o mais combatido. A Bíblia tem sido o farol de Deus na escuridão da história. Ela é a base de quem deseja permanecer de pé ante os abalos da vida. É o mapa que norteia o caminhante deste mundo rumo ao céu. A Bíblia é o coração de Deus aberto, é o braço de Deus estendido, a vontade de Deus declarada. Na Bíblia, os céus e a terra se abraçam. O infinito toca o finito. O eterno invade o temporal. O divino e o humano se encontram. A Bíblia é a espada do Espírito, poderosa arma de combate contra as hostes inimigas que conspiram contra nós. A Bíblia é o bisturi sagrado por meio do qual Deus opera na vida daquele que o aceita, retirando um por um os males do coração, as impurezas da mente e os vazios da alma. A Bíblia é o martelo que quebra as resistências e a dureza do coração humano. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro do céu, é o livro dos livros, é o livro que muitas vezes acorrentado trouxe libertação. É o livro que muitas vezes foi jogado nas fogueiras da intolerância e do preconceito, e mesmo assim segue tirando vidas das chamas do inferno. É o livro que até hoje é alvo do ódio consumado, mas segue ensinando o perdão. A Bíblia, em seu infinito poder, segue transformando orgulhosos em pessoas simples e humildes. Segue transformando carnais e lascivos em pessoas puras e tementes a Deus. Segue transformando gananciosos e corruptos em pessoas honestas e piedosas. Segue fazendo discípulos, transformando vidas e imprimindo a face de Cristo em nós, apesar de nossas falhas e limitações, pois os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. A Bíblia, queridos, é um livro singular. Primeiro, porque ela tem unidade plena na diversidade completa. Foi escrito durante 1.600 anos por mais de 40 escritores diferentes, de culturas diferentes, em línguas diferentes, para pessoas diferentes. Entretanto, em momento algum, sua harmonia foi afetada. Isso é um milagre. Há uma concordância absoluta no conteúdo das Escrituras, porque o seu verdadeiro autor é o próprio Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Segundo, porque as suas profecias cumpriram-se, estão se cumprindo e cumprir-se-ão rigorosamente. A Bíblia escreve a história antes dela acontecer. A história, na verdade, é o desenrolar dos planos eternos de Deus, explanados na sua palavra. Terceiro, porque ela é o grande instrumento que Deus usa para chamar as pessoas à salvação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus.
O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Há uma nuvem de testemunhas de pessoas que foram arrancadas das trevas para a luz através do poder das Escrituras Sagradas. É tempo de voltarmos à centralidade das Escrituras. Ela precisa iluminar os nossos passos e clarear os nossos caminhos. Ela é a única norma de vida e a nossa regra de fé. Devemos voltar ao lema da reforma protestante, sola Escritura, somente a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus cresce, a igreja cresce. Quando a palavra de Deus é crida e obedecida, a igreja se santifica e se torna uma coroa de glória nas mãos do Senhor. Mas quando ela é tratada com negligência por igrejas, líderes religiosos e membros, a igreja padece, retrocede e Deus envia sua correção. O nosso texto base nos ensina lições importantes sobre o poder da palavra de Deus e nosso compromisso diante dela. Em primeiro lugar, irmãos, esse texto ele vai nos ensinar de uma forma muito importante que é necessário perseverar na palavra de Deus. Esse texto foi escrito numa época e num contexto em que, em face da perseguição à igreja, os judeus que haviam aceitado a Jesus, os crentes judeus, estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo. O propósito do autor dessa carta foi alertar esses crentes que voltar para o judaísmo era abandonar a Cristo. Isso representava uma condenação inevitável. Voltar para o judaísmo é deixar a realidade para voltar às sombras. É apostatar da fé, é negligenciar a tão grande salvação, é retroceder. A religião judaica era preparatória, provisória e simbólica. Quando Cristo veio, o judaísmo deveria se transformar em cristianismo, porque, na verdade, o cristão é um judeu consumado. É um judeu que alcançou o propósito do judaísmo. Nós somos os verdadeiros filhos de Abraão. A igreja é o Israel de Deus. O autor dos Hebreus faz, então, um contraste entre os israelitas que morreram no deserto e não entraram no descanso de Deus por causa da incredulidade, e aquilo que Deus espera dos crentes verdadeiros de sua época. Pois aquele que diz ter crido em Jesus para a salvação, o aceitado como Senhor e Salvador, mas na caminhada rumo à terra prometida, deixa florescer em seu coração a incredulidade, mostra que sua fé e sua decisão não foram genuínas, e assim acabam perecendo no deserto também, como o povo de Israel. Embora a salvação não seja recebida pelo esforço, pelas obras, mas sim pela graça mediante a fé, aqueles que receberam a salvação precisam se esforçar nessa terra ante as oposições do mal e as tentações do mundo, para não desanimar rumo ao descanso de Deus. A palavra grega traduzida aqui por esforcemo-nos significa ser diligente, apressar-se, estar alerta. É claro que o esforço aqui é referido ao esforço da fé. A salvação é de graça, mas permanecer na fé, firmes, exige esforço, irmãos. Assim como diz lá em 1 Coríntios 10, versículos 12 e 13, aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Pois não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Jesus nunca escondeu o fato de que a caminhada cristã é semelhante a uma porta estreita em um caminho apertado, que exige certas renúncias daquilo que não representa a vontade de Deus para nossas vidas. Por isso Jesus mesmo nos disse, lá em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia após dia tome a sua cruz e me siga. A batalha, irmãos, é do Senhor. Mas os crentes devem tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e estar prontos para a peleja. Devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como diz as Escrituras em Filipenses 2,12. Os salvos perseveram, os salvos obedecem, os salvos não retrocedem, os salvos não se acomodam à desobediência, os salvos na luta contra o pecado resistem até o sangue. Jesus disse, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, aqueles que têm a palavra de Deus guardada no coração,
não vive pelos prazeres deste mundo. É isso que o autor está querendo nos ensinar no versículo 11. Não vive um cristianismo centrado no homem, na bênção, no imediato, pois como diz 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. O verdadeiro cristão tem o seu foco em Jesus, tem a sua cidadania no céu e tem a sua maior recompensa na herança de Deus. Tenha isso por certo. Em segundo lugar, o descanso é para aqueles que permanecem firmes na palavra e tomaram uma decisão genuína por Cristo Jesus, que mostraram a autenticidade de sua fé ante a oposição do mal e as tentações do mundo. O foco do autor nessa passagem bíblica é no poder da palavra de Deus. É no poder da palavra de Deus para sustentar aquele que tem uma fé genuína. Israel, irmãos, caiu no deserto e não entrou na terra prometida porque não creu na palavra de Deus. Nós, porém, precisamos nos firmar mais e mais na palavra, e isso por várias razões, como veremos a seguir. Primeiro, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus tem vida em si mesmo. Ela é o sopro do próprio Deus e não uma coletânea de biografias humanas. A Bíblia não é um livro morto, mas um livro vivo. É ativa e poderosa, ela cutuca, fere, corta, aprova e reprova, acolhe e separa, salva e condena, é instrumento de justiça e juízo, mais precisa e incisiva que a melhor e mais cortante das espadas. Atinge onde mais nada consegue atingir. A Bíblia tem vida em si mesma e age por si mesma. O próprio Jesus disse: as palavras que vos tenho dito são espírito e são vida. Pelas palavras de Jesus, mortos se levantaram, endemoniados foram libertos, enfermos foram curados, multidões foram salvas. A desilusão que muitas pessoas tiram em sua vida foi embora quando chegou a palavra de Jesus. O pecado não conseguiu resistir à pregação do Filho de Deus. Onde Jesus chegava com a sua palavra e esta achava guarida nos corações humanos, a vida passou a reinar, e não qualquer vida, mas vida em abundância. Segundo, a palavra de Deus é eficaz. O termo grego energis, traduzido por eficaz nesse texto, significa poder em ação, em contraste com poder em potencial. A palavra de Deus é poderosa e sempre cumpre os seus propósitos para os quais foi designado. O próprio Deus declarou em Isaías 55:11: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Por meio dessa palavra, o Espírito Santo segue convencendo o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. Só por meio dessa palavra eficaz, a verdadeira igreja consegue atingir o alvo que Cristo estabeleceu, de modo que as portas do inferno continuem não prevalecendo contra ela. Terceiro, a palavra de Deus, irmãos, ela é irresistível. Ela é como uma espada de dois gumes, salva e condena, traz promessas e juízos. Ela corta a nossa dependência do pecado e o nosso apego do mundo. A palavra de Deus é arma de ataque e também de defesa. A palavra de Deus tem resistido aos ataques mais furiosos dos inimigos. Tem saído vitoriosa das fogueiras da intolerância. O fogo não pôde destruir a verdade até hoje. A palavra de Deus, irmãos, tem saído resoluta dos ataques dos céticos. Nada pôde resistir a ela. Ela não pode falhar. Passam os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. O céu é o auge da verdade, é a consumação da profecia, é o cumprimento da promessa. No céu, mais do que em qualquer outro lugar, nos gloriaremos de ter crido e guardado essa verdade, essa palavra em nossos corações. Quarto, a palavra de Deus é penetrante. Quando a lemos, ela nos lê. Ao mesmo tempo que a examinamos, ela nos sonda. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Trata dos nossos pensamentos e penetra até mesmo nossas intenções.
A parte imaterial do ser humano é considerada pelo escritor da Epístola de Hebreus de duas maneiras. A alma, que anima o corpo, e o espírito, que é a fonte de nossas relações com Deus. A primeira inclui todas as afeições, enquanto a segunda indica a nossa faculdade intelectual. Isso significa que a palavra examina toda a essência de uma pessoa, explora os seus pensamentos, sonda a sua vontade e todos os seus desejos. Essa frase aponta para o fato de que não existe nenhuma parte do homem que a palavra de Deus não possa penetrar, seja imaterial, seja física. Essa palavra nos toca por completo, nos trata por completo, nos restaura por completo. Quinto, a palavra de Deus é discernidora. A palavra de Deus, irmãos, é como um raio-x da nossa existência. Ela prescruta o que está em nosso íntimo, penetra os corredores escuros da nossa alma e revela os segredos do nosso coração. Ela traz à luz o que está oculto. Nada fica escondido diante de sua sondagem. Um dia estaremos face a face com o justo juiz, para prestarmos contas da nossa vida. Deus é inescapável. Como Deus mesmo nos diz lá em Jeremias 16, versículo 17, porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde diante de mim, nem se encobre a sua iniquidade dos meus olhos. Diz ainda em Provérbios 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Irmãos, Deus encontra-se inteiramente acima, presidindo, sustentando, agindo pontualmente para que nada fuja aos seus decretos e tudo seja conduzido à consumação que Ele mesmo já determinou. Deus está nos vendo por completo e nos dirigindo com sua autoridade e poder. O livro da consciência do homem está aberto diante dos olhos de Deus. Nada escapa à sua atenção. No último dia, os pecadores irão clamar às montanhas e às rochas, assim como diz lá em Apocalipse 6,16, cair sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. No julgamento final, todos irão prestar contas de si mesmos, mas somente aqueles que estão em Cristo Jesus ouvirão aquela frase libertadora: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para isso nós precisamos ter essa palavra guardada em nossos corações e os nossos corações depositados nessa palavra. Duas coisas devem ficar muito claro para nós sobre a Bíblia nessa mensagem, irmãos. Primeiro, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Segundo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se negligenciarmos tão grande salvação. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, faça da palavra de Deus o seu refúgio, o seu único manual de fé e prática. Deixe o Espírito Santo aperfeiçoar a sua vida por meio dela e levar-nos ao céu com a sua orientação por meio de Cristo Jesus. Que com essa reflexão que nós fizemos nessa noite, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Amém. Em Jesus confiar, suas leis observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz. Crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo